sugerindo, quando a Selma estiver falando, eu vou desligar o meu microfone, tá? Para a gente ver se isso ajuda. Obrigada, Caio. Agora vai, agora vai. Então, e agradecer a vocês do grupo da Selma, porque eu fui muito bem recebida dentro desse grupo, né? A gente conhece a Selma através das novas constelações, né? Mas a minha trajetória dentro das constelações, ela vem um pouco, um pouco de, como é que eu posso dizer, um pouco antes disso, né? Eu conheci as constelações há 10 anos atrás, em 2010, onde foi efetivamente a minha primeira constelação e a minha primeira, onde eu já iniciei a formação. Só que eu iniciei a formação participando das antigas constelações e percebi que, como a minha formação original, eu sou analista de sistemas, e passei 22 anos dentro de organizações, grandes empresas, então eu queria algo que fosse ligado a isso, que eu pudesse levar as constelações para dentro do meu trabalho. Então, naquela época, já em 2010, eu já estava aqui no sul do país, eu sou de São Paulo, sou do interior do estado de São Paulo, sou a filha do meio de Urias e Maria, ela uma boa italiana, ele um índio, então, assim, a minha mistura é muito grande. E eu acabei, então, naquela época, fui conhecer, procurar saber como que eu poderia encontrar dentro das constelações sistêmicas a veia empresarial. E eu tive a sorte de encontrar de cara já Cecílio Regojo, que é hoje o maior nome na Europa, não o maior, mas o que está efetivamente dentro das empresas, né? E então, lá em 2010, eu comecei a fazer essa formação com ele, e a minha caminhada começou porque eu era naquela época gerente de projetos da área de TI. Então eu comecei a trazer as constelações para dentro dos projetos. Eu queria fazer com que esses projetos pudessem realmente ter um bom andamento. E, na verdade, como analista de sistemas ou como consteladora, eu vejo hoje que o que uniu esses dois mundos foi, claro, análise de sistemas. Quem é constelador analisa sistema também, são outros sistemas, são outras regras, mas é a comunicação. Então, a comunicação que eu precisava ter e andar dentro de todos os departamentos da empresa para fazer os meus projetos, eu ia conhecendo as pessoas, tinha que saber quais eram os perfis adequados para determinado projeto, quais eram as pessoas que deveriam estar ali. Em outra partida, a constelação me dava essas ferramentas. A constelação empresarial começava a ser a ferramenta de caminhada naquela época. Então, em 2012 ali, que foi eu encerrei essa primeira formação, e aí eu fui seguir outros nomes, Ian Jacob Stan, né, todo um pessoal que lá na Europa já fazia constelações empresariais dentro da empresa, não só você como constelador fora, mas lá a constelação acontecia realmente dentro. Então, ainda é muito diferente do que a gente vive aqui, né? Hoje o constelador é um consultor empresarial, né? Muito poucas vezes você vai ver realmente empresas brasileiras, ó, vem fazer uma constelação aqui dentro, porque até a palavra constelação ainda dentro do ramo empresarial, ela ainda é uma coisa nova. Então, era dois mundos, eu me deparava com dois mundos na mão, fazendo a constelação familiar, estudando com Bert e paralelo estudando a empresarial com esse outro pessoal aí. Então, o meu começo foi assim. E ali em 2015,
né? 2014, que é 12 até 15, eu segui Bert Hellinger, e tantos nomes ali, mas efetivamente quando Brigitte veio para o Brasil, aí não teve mais jeito, aí a gente passou a caminhar com Brigitte e ter esse outro aspecto que entrava também dentro da constelação, trazendo esse outro jeito de fazer, né? Outro modo operante que ela estava imprimindo, ela e Bert passavam a imprimir a partir de 2014, eu acho, né? É que eu fui só ter com Brigitte em 2015. Então, essa foi a caminhada. Essa foi o primeiro caminho. Se você quiser abrir... Luciana, eu quero dizer às pessoas, vocês estão me ouvindo agora direitinho? O eco acabou-se. Uai, que bom. Eu quero dizer a vocês que estão aqui, pessoal, primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui. Sei que foi um percurso aí meio tenso aí no começo, mas que bom, vocês estão aqui. Ok. Certo. Olha aí, Patrícia está dizendo que eu super recomendei você, Luciana. Foi. Patrícia de Guarulhos, estava aqui em Natal. Eu disse, olha, quer botar sua clínica para frente, sua vida profissional? Super recomendei mesmo. Luciana, você já falou como as constelações chegou na sua vida, né? E agora eu queria que você falasse do conceito das constelações empresariais. E depois, qual a diferença das constelações empresariais e familiar? Porque aqui e em todos os lugares as pessoas acham que sabem, faz curso de uma formação em constelação familiar e acredita que também sabe fazer constelação organizacional, né? E aí eu queria que você falasse desses três aspectos: conceito das constelações empresariais, a diferença, o que é que tem de base, os pilares, né? E as leis das constelações empresariais, as leis sistêmicas, assim como tem para a família, também tem as leis para a organização. E essa diferença, se você puder falar isso aí, contar essa história para nós, a gente agradece. Sim, existe bastante diferença, né? Então, bastante importante quando você diz as constelações familiares, elas se dividiram em constelação familiar sistêmica e constelação organizacional ou empresarial. Foram dois caminhos divididos que Bert, lá no início, fala, eu não vou seguir isso. Quem vai seguir esse caminho é Gunther de Weber. Então, o Bert Hellinger seguia na familiar e o Gunther de Weber seguia na organizacional. A base das leis são as mesmas. Então, a gente tem o pertencimento, a gente tem a ordem, a gente tem o equilíbrio do dar e receber, sim, existe. Existem as leis que são as mesmas, mas, no entanto, elas são aplicadas de formas diferentes quando a gente está falando da empresarial. E, sim, a formação é completamente diferente de uma formação familiar. Tanto que as formações hoje, nas novas constelações, tem-se vários módulos ou um conjunto de dias, que não é um final de semana, que é para você saber como conduzir uma constelação empresarial. Então, a grande diferença, primeiramente, é que o ambiente que você vai estar trabalhando é um ambiente empresarial. Você não vai estar trazendo, você, constelador, vai estar indo dentro da empresa, na sua grande maioria. Então, existe também uma pequena diferença que a gente precisa fazer, porque hoje em dia tem muita gente que fala, eu fiz a formação na constelação empresarial, mas eu nunca estive dentro de uma empresa. Eu não sei nada a respeito desse mundo. Então, vai para dentro de uma empresa, vai fazer uma constelação empresarial, traz a pessoa, por exemplo, não ela indo para dentro da empresa, mas trazendo ela para fora e conduzindo a constelação como se fosse uma familiar. Então, não é bem assim, né? É diferente. A constelação empresarial, verdadeiramente, ela não vai tratar do sucesso, ela não vai tratar do dinheiro do dono.
ela vai tratar da empresa. Então, é o sucesso da empresa. Nós não vamos, então, é bastante importante a gente diferenciar isso também. Sucesso, trabalho, isso daí a constelação própria familiar trabalha. Agora, o sucesso da empresa, o que está acontecendo lá dentro, como é que eu lanço um produto no mercado? Será que eu vou saber se o meu cliente vai aceitar esse produto? Será que ele tem qualidade suficiente para que o mercado queira comprar? Então, existem várias questões na organizacional, mas o principal é a gente entender que, sim, existem diferenças. Então, se a gente for falar das 3 leis sistêmicas, em que, por exemplo, o pertencimento na lei sistêmica, né, todo mundo pertence, né? Então, se a pertença, vamos falar assim, na constelação familiar, ela é permanente. Na constelação empresarial, ela é temporária, você permanece dentro da empresa ou dentro de determinado cargo temporariamente. Então, já começa por aí. Se a gente está falando que na constelação familiar as ligações entre as pessoas que estão ali é muito forte, nas constelações empresariais ela é menos forte. A função, por exemplo, de alguém numa constelação familiar, ou a ordem que ela ocupa, o local, o meu local na minha família, ele não é alterável. Enquanto na empresarial, eu sofro várias alterações durante a minha vida profissional, dentro de uma mesma empresa, dentro de um departamento, dentro de uma organização, né? Então, isso também já é diferente. Na familiar, nossa ordem é fixa, a organizacional, ela não tem só a ordem de cima para baixo, mas a lateral. Então, você vai ter visões de leis completamente diferentes. E isso vai ser ainda tão mais diferente, porque dentro de uma empresa, você tem vários sistemas. Você tem a holding, você tem a empresa, você tem os departamentos, você tem os subdepartamentos, e isso, a lei, ela é tanto de baixo para cima, como pela lateral também. Então, você vai ter, por exemplo, se você trabalhasse como piloto de avião, o teu cargo é muito superior à pessoa que trabalha na torre. No entanto, quem dá a ordem? O piloto ou a torre? É a torre. Então, se você quiser que teu avião continue planando, você vai ter que ter uma relação muito amigável e de obedecer ordens de alguém que tem um cargo inferior ao seu. E dentro das empresas são assim também, né? Então, existem muitas diferenças, né? A linguagem, por exemplo, dentro da constelação familiar, ela é muito pessoal. A linguagem dentro de uma empresa, ela é completamente rebuscada. E tem um dicionário próprio. Tem palavras que você não vai poder usar quando estiver fazendo um trabalho de consultoria dentro da empresa e que dentro da familiar você tem, né, uma liberdade muito grande, né? As soluções também são diferentes. A empresa, na constelação familiar, a solução é focada, né? Você vê a solução da constelação familiar ali. Enquanto que na constelação empresarial é um caminho para a solução. A solução não vai acontecer ali, né? O dono ou o gerente, né, que está ali constelando, ele vai ter um caminho para a solução. Então, as diferenças são enormes, Céu. Aqui, deixa eu abrir aqui o microfone, que eu deixei fechado. Pessoal, é isso aí, muitas diferenças, a gente já viu. Luciana, qual foi o maior conflito, a maior dificuldade as dificuldades que surgem dentro de uma empresa, que podem ser consteladas, ou seja, quais os motivos que se constela dentro de uma empresa? Que conflitos, que questões, se você pode enumerar para a gente algumas dessas, e aí eu peço, depois que Luciana responder essa pergunta, pessoal, vocês podem fazer alguma coisa aí que eu vou ficar atenta aqui
É o que vocês vão escrever. Então, nas constelações familiares, a gente sabe bem o que a gente constela, né? Conflito, pai, mãe, papai. E dentro das empresariais, quais são os temas que se busca uma constelação empresarial? É diferente, realmente, né? Então, quando a gente está pensando a nível de empresa, então a gente pode pensar da seguinte forma, né? A gente tem, por exemplo, nós como consteladores ou consultores sistêmicos, né? Que a gente pode ouvir esses dois termos dentro da empresarial, a gente vai ouvir muito da empresa, eu quero fazer uma definição estratégica, eu quero verificar a coerência da estrutura da minha empresa, eu quero me preparar para determinada negociação, eu vou fazer uma fusão ou uma aquisição de uma nova empresa, como é que vai ficar isso? O estudo das marcas e produtos, as empresas familiares, né, têm uma estrutura um pouco diferenciada, então, porque empresa familiar é a melhor coisa que existe, porque tem tudo dentro. Tem a empresa que tem o problema, tem as questões pessoais de cada um, e os relacionamentos, enfim, é maravilhoso, porque o mundo fica mais amplo ali, né? A empresa familiar é uma grande escola, então. Exatamente. A própria gestão de projetos, como eu falei, muitas vezes as técnicas da empresarial eu apliquei dentro da gestão dos projetos, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Então, quando você tem um projeto dentro da empresa, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o escopo desse projeto. Quais são os limites que esse projeto vai atender? Quais são as pessoas que vão trabalhar dentro desse projeto juntos? E isso é uma grande constelação. Você saber até onde você pode ir, né? Se eu vou abrir uma nova empresa, será que eu devo abrir uma empresa ou será que eu devo abrir uma filial? Diagnóstico de funcionamento, gestão de conflito, seleção e recrutamento, será que eu devo contratar o candidato A, B ou C, sendo que todos eles têm um perfil adequado para aquela vaga? E, claro, né, testar a eficácia de um produto, de uma mudança, dívidas da empresa, processo de sucessão. É gigante o campo, né? Isso a nível de empresa. Agora, se eu estiver falando a nível de indivíduo, a gente pode pensar aí naquele outro mundo que a gente estava falando. Eu devo ficar ou eu devo sair da empresa? Eu vou trabalhar por conta própria ou eu vou continuar procurando emprego agora, que está tão complexo isso, né? Como que está a minha relação com o meu chefe, com o meu colega de trabalho, com os meus clientes? Eu posso classificar a minha posição na empresa de alguma forma que eu queira melhorar? Os conflitos, a supervisão, enfim, o coach sistêmico, por exemplo, ele é feito a nível de indivíduo, né? Então, dentro da empresa, quando você está há muitos anos dentro de uma empresa, a empresa te oferece um coaching, né? Então, essa seria uma constelação empresarial a nível de indivíduo. Então, muito bom. Muito bom. Luciana, a gente tem aqui uma pergunta de Anne, né? Anne, na constelação empresarial, pode ver se o produto de abrir tal empresa ou o produto dará certo, o projeto, né? Produto não. Pode ver, olha aí a pergunta, na constelação empresarial, pode ver se o projeto de abrir tal empresa ou o produto dará certo? Faz uma constelação empresarial para isso? Exatamente, Anne, faz-se sim, e esse é o maior tema das empresariais, né? Então, primeiramente, quando você quer... Então, se eu tenho um projeto de abrir uma empresa, ou eu quero lançar um produto no mercado, mas não sei se eu devo abrir uma empresa para isso, né? Porque eu sou uma pessoa física ainda, não tenho empresa, não tenho CNPJ, não tenho MEI, né? Agora tem a questão da MEI também.
sim, você pode abrir uma constelação para entender se é melhor você ter uma estrutura de empresa ou se tendo a empresa, se esse produto vai ser bem aceito no mercado pelos seus clientes. E a representação, eu estou vendo aqui a pergunta da Dani, né? Vou colocar aqui, ao contrário. Como é que é feita a representação nesse caso, Dani? Ela bom, se você tiver, primeiramente, quem que pode abrir uma constelação empresarial? Somente aquele que pode tomar a decisão a respeito do tema que você quer constelar. Então, eu como funcionário posso abrir uma constelação a respeito de um determinado produto para ver se ele vai ser bem aceito no mercado? Não, se você não tem decisão sobre esse produto, né? Então, começa por aí. A representação, ela é feita da mesma forma que uma constelação familiar. Então, você vai ter os representantes, lembrando que esses representantes não podem ser vinculados à empresa, pela obviedade da contaminação do campo, e se o forem, né, eles precisam não estarem conectados com aquilo que se está constelando. Por exemplo, se você for fazer um trabalho departamental, pode-se olhar o departamento numa certa amplitude, não das decisões que o departamento vai ter que tomar, que o chefe do departamento vai ter que tomar. Então, se escolhe uma pessoa, dando o exemplo que a Anne, né, falou, né? Eu quero saber se o meu produto vai dar certo no mercado. Então, você vai escolher um representante para o seu produto, um representante para o mercado, né, para o mercado que está lá fora, e você vai soltar a constelação. E você vai também ter o representante para quem toma a decisão, seja se é o fundador da empresa, se ele ainda estiver presente, se é o atual diretor da empresa, ou se é o gerente daquele produto, da criação daquele produto. Então, você vai deixar com que o mercado mostre para você para onde o mercado olha. O mercado olha realmente para o representante do produto ou ele está olhando para outra coisa? Então, a representação ela é da mesma forma. Luciana, tem mais alguma pergunta aqui? A representação nesse caso, certo? Como é que é uma constelação de lançamento de um produto? Como é que é? Quem é que bota de representante? Você falou que só quem é aconselhável fazer a representação, abrir a constelação empresarial, as pessoas que têm ligação com essa empresa, mas não funcionários, é isso? Isso, Selma. Na verdade... São sócios, fundadores, isso? Exato, exatamente. A pessoa que detém o poder de decisão sobre o tema que quer ser constelado. Esse é o ponto principal. Vamos imaginar, então, por exemplo, que nós estamos trabalhando numa determinada empresa e essa empresa está lançando um produto no mercado, ou você está participando de um produto que vai ser lançado no mercado. Então, eu vou botar uma areinha aí no tema. Eu tenho o meu produto e lá fora está o meu concorrente que tem o dele. No entanto, nós estamos na pandemia. O que vai acontecer? Aquele que for mais rápido vai lançar no mercado mais rápido. Nós estamos no mundo digital. Agora as coisas acontecem muito rapidamente. Então, a gente diz, na constelação empresarial, por exemplo, que a melhor coisa que existe para alguém que está lançando um produto no mercado é o seu concorrente. Por quê? Porque o concorrente é que vai fazer com que você dê a velocidade e a qualidade para o teu produto sair antes ou depois do dele. Então, pode ter muitas questões a serem olhadas. Eu lancei um produto no mercado, meu produto era excelente, no entanto, eu não recebo o dinheiro que o meu cliente me deve pagar. O que está acontecendo?
será que o produto era excelente para quem? Vocês se lembram daquele produto, daquele brinquedo que foi lançado para as crianças, que era algo que se rodava no dedo? E aquele produto foi um sucesso, vendeu horrores, no entanto, ele não era próprio para a criança, ele era tóxico. A criança mordia aquilo lá, enfim, dava uma série de problemas. Então, você imagina você lançar um produto no mercado, ele foi extremamente bem aceito pelo teu público, pelos seus clientes, ele foi para fora do país, no entanto, você teve um problema que ele não era um produto de qualidade. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que se lembrar que qual é o objetivo da sua empresa? Qual é o objetivo do seu produto? E quem manda, neste caso, é a sociedade. A tua empresa tem que ser aberta para servir a sociedade. Então, esse é o foco. A constelação empresarial não é para dar, é também, né, para o dono da empresa ter lucro, claro, mas a que custo? Né? A que custo? Luciana, então, a constelação empresarial, na constelação familiar, o grupo, o constelador, os representantes, todos estão a serviço da vida. E na constelação empresarial, pelo que eu acabei de escutar agora, se eu entendi bem, está a serviço, primeiramente, da sociedade. É? Aprendi alguma coisa. Excelente, é isso aí. É a serviço da sociedade. O que eu agora me coloco foi surpresa para mim, porque até então eu achava que estava a serviço da empresa, do lucro, do crescimento, da atingir a finalidade da empresa, a missão, essa coisa toda. Mas, primeiramente, está a serviço da sociedade, então. Aí vem. Luciana, quais são as complicações, os conflitos que podem ser gerados numa empresa quando a empresa, os funcionários, os sócios, os herdeiros não honram o fundador? Excelente. É muito legal quando a gente... Eu vou contar um case mesmo que eu atendi. Então, essa pessoa veio até mim, Luciano, eu gostaria de constelar minha empresa, era uma transportadora, que ele havia adquirido essa empresa de alguém, né? Na verdade, ele chega para mim e fala, eu gostaria de constelar minha empresa, uma transportadora, que eu tenho um problema com uma pessoa que está há muitos anos dentro da empresa, né? Muito bem. Então, você imagina que eram simplesmente 2 representantes. Ele, o dono da empresa, o atual dono, e este subordinado, ele era um gerente dessa empresa, e uma das pessoas que estava há mais tempo dentro dessa gerência. Muito bem. Quando eu coloquei os 2 representantes, imediatamente, então foram um representante para... Fica estranho aqui na câmera, né? Um representante para o dono atual da empresa, um representante para o gerente e a empresa, né? 3 elementos, simples assim. O gerente olhava para fora da empresa, com o olhar para fora. E ele, o representante do dono, olhava para a empresa, né? Estava ali olhando para a empresa. E, obviamente, estava ali, se via que, bom, se eu estou olhando para fora, para quem que eu estou olhando? Ou para onde eu estou olhando? Então, nós colocamos um elemento na frente do olhar, perceba que a técnica é exatamente igual à das novas constelações. Ao olhar do gerente, nós colocamos um outro, né, um quarto elemento, um representante de algo que a gente não sabia o que era. Quem era esse quarto elemento?
o representante fala que é alguém mais velho. Então, era o fundador. Nisso, o dono da empresa atual me conta: não, eu comprei esta empresa, eu não sou o fundador dela, eu comprei essa empresa de uma pessoa anterior que, por 20 anos, teve essa empresa. No entanto, ele administrava muito mal e a empresa não ia para frente. E este gerente era o braço direito deste fundador. Então, ele olhava para o fundador. E o dono da empresa ao meu lado dizia: imagina que eu vou honrar esse cara. Ele não sabia, não entendia nada de transporte. Ele é uma empresa pequena, fui eu que fiz a empresa crescer. Blá, 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 blá. Esse era o discurso dele. Então, eu, como papel de consteladora, eu perguntei para ele: você tem aqui dentro da empresa a foto ou algo que represente esse fundador? Imagine! É necessário que você olhe para trás, para o passado dessa empresa e honre esse fundador. Porque é porque ele não estava bem que você pôde comprar a empresa e fazer com que ela crescesse. Então, isso é o que a gente mais vê. Então, ela não era uma empresa familiar, né? Não era, enfim, não era algo que se tinha conhecimento dele, ou seja, ele não era uma pessoa que conhecia de sistêmica, mas que não acreditava que a história que a empresa havia vivido, apesar da empresa não ter tido grande sucesso, né? Ele não entendia que aquela história era uma história boa. Bom, ao longo do tempo, ele se recusou, né, a fazer as honras ao fundador, ao longo do tempo, e ele me procurou 2 ou 3 vezes depois, e a solução era aquela, não tinha outra. E como é que a gente honra um fundador da empresa? Vocês vão se lembrar que antigamente nas escolas tinham as fotos dos diretores antigos, nos clubes tem as fotos dos presidentes, nas empresas da mesma forma. Quem foi o primeiro fundador ou o primeiro presidente, né? Quem foi? É da mesma forma. Assim como se faz hoje em dia o vendedor do mês, quando a gente entra naquela empresa que vende sanduíche famosa, e você vê lá aquela plaquinha de vendedor do mês, isso é honrar o seu funcionário. Assim como você vê o teu funcionário com o crachá no peito, todo mundo fala: puxa, para que usar crachá? Para que serve isso? É cara crachá? Não, não é cara crachá. O crachá identifica o nome do funcionário, identifica o setor que ele trabalha e identifica a função que ele exerce. Então, se você tiver o seu crachá, você vai estar identificado, você vai ser reconhecido. Assim como o uniforme da empresa. O uniforme, ele identifica aonde que você pertence. Se você é funcionário, terceiro, parceiro, quem é você ali dentro? E para a constelação empresarial, isso vale muito. Muito. Faz uma diferença enorme. Uma pergunta por aqui. Pergunto porque não vejo. Não sei, entendi não. E é ao vivo. Sim, estamos ao vivo, sim. Eu acho que estamos ao vivo. Eu acho que é Dilson que está aqui. Pergunto porque não vejo sincronia entre a voz e gestos. Não, é ao vivo. Ok, pessoal. Gente, vocês têm alguma pergunta aí para fazer? Vai se... Obrigada. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Estou aqui olhando para o pessoal, mas parece que eles estão satisfeitos com as perguntas que estão saindo. Eu tenho uma pergunta, Luciana, é o seguinte: com relação à falência, se constela falência? Pessoas que têm na família várias falências. Tá muito bem uma geração anterior, do pai, dos avós, e quando chega na dos filhos, tem muita falência. Como é que tem algo que você pode nos trazer com relação à falência? Há coisas muito importantes relacionadas à falência, né?
A falência é, primeiramente, a tomada de decisão por se decretar a falência. Isso também se constela. Devo decretar falência ou devo continuar com a empresa até determinado ponto, né? Isso também é uma decisão. No entanto, quando já existiu na família gerações que... E aí a gente precisa diferenciar a falência de uma empresa, ou seja, o insucesso de uma empresa, não significa que na história dessa empresa ela não teve sucesso. Pode ser que atingiu. Nós estamos vivendo exatamente isso agora. Ou seja, empresas que vão muito bem, ou estão bem, e a pandemia chega e elas não dão conta, né? Então, a gente está vivendo muito isso. Então, no entanto, quando a gente fala, na minha família existe muita falência. Aí a gente precisa entender se essa falência é quanto ao indivíduo, ou seja, é o insucesso, tá, de algumas pessoas, a perda excessiva do dinheiro, né? E vamos até aí. Supondo que seja isso. Na minha família, perdeu-se muito dinheiro. Isso é constelação empresarial? Não. É o quê? Eu vou entender da onde veio esse dinheiro, primeiramente. Foi herança? Eu construí uma empresa baseado na herança que eu ganhei? Eu fiz algo bom com essa herança? Herança, ela é vista dentro da constelação empresarial ou organizacional, mas ela é um tema de indivíduo e não de empresa. A falência, ela tem nos dois lados, ela tem dentro da empresa e no indivíduo. O indivíduo pode estar falido, mas a empresa ao qual ele trabalha ou tem, né, ele pode ter várias empresas. Ele fale em determinado setor, mas não fala em outro. Não decreta falência em outro, né? Tem sucesso em determinada profissão e não tem em outra. Então, a falência é necessário também vincular a se é uma empresa familiar ou se é uma empresa não familiar, se é uma sociedade, né, se é uma limitada. Isso também está ligado a como eu também olho para a minha sociedade. Então, se a gente entender que falência é quando a empresa não consegue mais andar com as próprias pernas, né, a gente precisa entender que perna é essa. O que eu estou jogando no mercado, com que qualidade eu estou jogando no mercado, que o mercado não me devolve esse dinheiro. Né? Isso é uma coisa. Outro exemplo que a gente pode dar a respeito de falência é, eu recebi esta empresa da minha família. Eu não quero trabalhar com isso. Todo mundo na minha família trabalha nessa empresa. Eu não quero trabalhar com isso. E eu não assumo esse eu não quero, que o meu lugar não é ali, possivelmente essa empresa vai entrar em falência. Veja se eu consegui te responder. Conseguiu, perfeito. Essa questão da falência é uma questão que a gente tem que olhar para vários ângulos, inclusive pode ser até da questão familiar, né? As crenças limitantes com relação a dinheiro. Se eu tenho crença limitante com relação a dinheiro, é claro que eu vou fazer tudo para minha empresa falir, né? Eu não me autorizo a ser rico, aí a gente entra na familiar, porque muita coisa pessoal, quando vai para a empresa, vai junto, né? As coisas pessoais vão junto para essa empresa. Mas aí, tudo bem, entendi, ok. Tem perguntas aqui, tá bom? Vamos lá. Dani está perguntando. Para a contratação, você coloca a pergunta aí? Pronto, olha aí a pergunta de Dani. Contratação de colaboradores, o que é levado em consideração? Dani, então, assim, na contratação de colaboradores, a constelação, ela entra desde a tomada de decisão de qual é o perfil que você está procurando para contratar alguém. Então, eu vou dar um exemplo também que eu vivenciei isso, todo esse processo. Então, supondo que você trabalha em determinado departamento,
a empresa está aí precisando crescer, o departamento precisa crescer, você, gerente desse departamento, ou analista, define um perfil de quem precisa ser contratado, ok? Você vai lá, entrega esse perfil para o RH e fala aí, ó, contrata aí alguém para mim, né? É assim que funciona numa empresa, né? E aí o RH solta a vaga no mercado, enche de currículo, dá aquela peneirada, né? Isso é o RH que faz, tá? E aí pega-se esses currículos selecionados e aí entra alguém para constelar, tá? Então, essa pode ser uma primeira constelação, ou uma segunda, se você ainda não, se você já quer a constelação para te ajudar a definir o perfil que você precisa. Porque é muito difícil você encontrar alguém que seja 100% de acordo com o perfil do departamento que está precisando entrar. Então, a pessoa precisa, supondo que o departamento tenha um gerente, alguns analistas, e precisa de alguém novato, né? Não um estagiário, mas alguém que seja mais novo, que vai chegar lá para aprender as coisas. Que perfil essa pessoa precisa ter? O constelador pode ajudar nisso. Então, na segunda opção, na seleção dos perfis, faz-se uma constelação para o candidato A, para o candidato B, para o candidato C, diante da equipe em que ele vai trabalhar. Como que a equipe se comporta se eu coloco o candidato A, que tem 20 anos de experiência, né? Mas está fora do mercado faz 3 anos. Eu tenho um candidato B, que ele tem 5 anos de experiência, mas troca de empresa a cada 3 anos. E eu tenho um candidato C, que tem, todos eles têm o perfil técnico adequado. A gente não está falando de perfil técnico aqui, né? Todos eles têm o perfil técnico adequado. Esse cara que está chegando, que é a opção C ali, ele é estrangeiro. E a tua empresa tem uma cultura familiar. Então, veja que são perfis técnicos iguais, mas sistemicamente, cada um deles tem a sua particularidade e vai sim influenciar nesse departamento de acordo com a reciprocidade que todos do departamento vão sofrer e vão ter empatia ou não por isso. Supondo que a pessoa foi contratada, muito bacana, perfil legal, ele é novato, ele acabou de chegar na empresa, então a gente precisa pensar que quando eu estou chegando numa empresa, eu estou chegando com a minha mochilinha aqui atrás das costas, com toda a minha história. Então, o que acontece com a minha mochila? Ela, além de ter minha bagagem profissional, ela tem minha bagagem pessoal. Então, as questões que eu não resolvi dentro de casa, aonde você acha que vai aparecer? Dentro da empresa, pode ter certeza. Então, se você hoje, você fala, meu chefe é uma pessoa que, eu não sei, eu não consigo lidar com ele. O que tem por trás desse chefe? Se a gente tirar essa cortininha da frente, quem está atrás desse chefe? Quem que esse chefe lembra? Assim é como novato. Então, o novato vai chegar na empresa, então imaginando que ele chega na empresa, esse cara foi contratado, maravilha, no entanto, ele não tem respeito. Ele é uma pessoa que não sabe receber determinadas ordens, né? Como é que é isso? O cara acabou de chegar na empresa, ele não tem os vícios empresariais que a grande maioria tem, no entanto, ele tem um comportamento inadequado. E aí, você que era gerente do departamento, que foi lá no RH, pedir para contratar alguém, você vai bater lá na porta do RH e vai falar assim, tá vendo? Vocês erraram de novo, não contrataram gente boa. Agora, e se eu te disser que o mesmo comportamento de desrespeito que esse novato tem dentro de uma constelação, ele vai mostrar que o fundador da empresa não é respeitado por você, gerente do departamento. O novato que chega é a mesma coisa que numa empresa, numa constelação familiar. Aquele que chega novo no sistema, que acabou de entrar no sistema, ele vai mostrar para você para onde você tem que olhar. Na familiar a gente diz, os filhos mostram para onde os pais devem olhar, não é? Dentro da empresarial é a mesma coisa. O novato mostra para onde o dono, o gerente, tem que olhar. Ele vai mostrar onde está o problema.
E a hora que você olhar para esse problema e você mexer essa pecinha dentro de uma constelação, honrando o fundador, tendo respeito pela pessoa mais velha que está no departamento, está há anos ali, mas ocupa o mesmo cargo e não é visto, né? Quando você passa a respeitar essa pessoa que está do teu lado, uma pecinha muda o sistema da empresa toda. Lá na frente, o produto que o seu departamento produz passa a ter sucesso. E é assim que funciona, Dani. Espero ter respondido aí. Já abri aqui meu microfone. Olha, as perguntas estão sendo respondidas de uma forma aula, super clara. Estou gostando demais de começar a entender de constelação organizacional. Eu lembrei que na minha formação aqui em Natal, foi a primeira formação que eu fiz aqui em Natal de constelação. E aí eu enlouqueci por constelação e fui para São Paulo, né? Eu fiz com duas professoras aqui muito lindas, que é Rosaura e Mônica Cioli. E aí, Rosaura, ela faz constelação organizacional aqui, né, na nossa região, faz no Brasil, faz em cada lugar. E aí ela deu 2 dias de aula para a gente ter uma ideia, né, de constelação organizacional, ok. Eu estava, na época, em dúvida sobre onde eu abria meu consultório, né, aqui dentro da cidade, estava investigando. Ela fez uma constelação comigo. Como é possível a gente fazer... eu ia abrir como se fosse abrir uma empresa, eu ia abrir consultório, isso tem uns 4 anos atrás. Eu ia abrir consultório, eu queria saber onde é que eu abria, onde é que eu ficava. Eu estava com os 4 nomes na cabeça, uns 4 endereços, pessoas, colegas. E aí ela fez comigo essa constelação, foi muito boa. Eu quero saber o seguinte, na constelação empresarial, a gente pode fazer constelação de dúvida para tomar decisão entre abrir uma filial em Mossoró, em Caicó, ou na Paraíba, ou a gente faz esse procedimento, vocês fazem esse procedimento? Sim, Selma. Na constelação empresarial, existem várias técnicas e nomes um pouco diferentes até do que Bom, primeiro, a constelação empresarial, ela tem uma primeira característica dela, quando você está assistindo uma constelação, é que ela é estática, primeiramente. Então, a Selma está vindo constelar, onde que eu devo abrir o meu consultório? Selma, então, por favor, escolha um representante para o local A, B e C. A Selma vai pegar o representante e vai colocar lá. Coloque, por favor, o seu produto. Vamos ver onde o teu produto, o serviço que você oferece, se sente melhor, no local A, B ou C. Pega um representante para esse produto e bota ele lá. Vamos olhar para onde esse representante olha, o que ele sente. E, claro, vamos colocar os seus clientes, as pessoas que vão chegar até o consultório. Então, nós temos 3 elementos. Então, a primeira imagem que a gente tem, nós chamamos de primeira fotografia, ou primeira imagem, vocês vão ler livros que vão ter essa forma de falar, né? Então, a primeira imagem é a do cliente, o que o cliente tem de imagem estática na cabeça dele. Então, ele vai colocar o representante em determinada posição. A gente solta a constelação, já tem um primeiro diagnóstico. Então, outra palavra que na constelação empresarial se usa muito. Vamos fazer um primeiro diagnóstico. Então, da primeira impressão, você vai saber como os clientes se comportam diante da Selma como constelador, ou como, né, ou qualquer outra prestação de serviço que você for fazer. Então, você vai ver como os clientes se olham para a Selma, os clientes do bairro A, B e C. E se o produto olha para os clientes. Então, esse é o primeiro diagnóstico de produto, de profissional e de cliente. E, claro, se você quiser botar a empresa da Selma sendo representada para ver se em cada bairro a empresa continua de pé, altiva, com força, com energia, isso também se faz. A outra questão da empresarial também aí sim o que você está falando, os testes, supondo que a empresa da Selma
vá para o bairro A. Como é que se conhece? Isso é um teste, você está testando. Então, você vai tirar a empresa do A, vai botar no B e você vai testar os três. Agora, quando você está na dúvida, quando a gente fala a respeito de dúvida, a gente tem ou dilema, vamos falar, porque dúvida, ou seja, Selma, estou com dúvida entre A e B. Agora, beleza, são duas opções. Existe na empresarial, existe uma técnica, na verdade não na empresarial, uma técnica muito antiga que se chama tetralema. O tetralema é a forma que se constela vários dilemas. Então pode ser um pouco difícil de entender, mas imagine que você tem tetra, né? Então você vai ter 4 opções, né? Para você olhar. Então, se eu fosse consteladora da Selma, diria para a Selma, Selma, escolha para mim um representante que vai representar a opção A, ou seja, o dilema em si. Então, eu quero escolher entre A e B, então o representante A vai representar este dilema, a bipolaridade. O segundo representante representa a opção B. Então, eu tenho uma opção A, eu tenho uma opção B, eu tenho um terceiro representante que representa as duas juntas. Imagine que a Selma não precisasse escolher entre A e B. O terceiro representante vai representar ambas. A complexidade, a conexão, a compatibilidade entre as duas opções que a Selma está com o dilema na cabeça. Aquelas coisas que a Selma não percebeu. Então, é o que a gente chama de internal refreshing. Aquilo que a Selma internamente ainda não sacou. A quarta opção não é nem A e nem B. Também coisas que a Selma não percebeu, mas ela não vai escolher nem entre A e nem B. Ou seja, é um contexto externo, estrutural até. E o quinto elemento não é nenhum desses. Então, é uma interrupção de padrão o quinto elemento. É como se eu tirasse a Selma para olhar para algo completamente novo que ela não tinha imaginado. Então, essa técnica se chama tetralema. A professora que eu falei aqui, ela mostrou com uma constelação essa técnica. E foi bem interessante. Ela fez uma constelação comigo, né? Me chamou para quem é que tinha um tema. Eu digo, eu sempre tenho um tema, né? Resolvendo uns e surgindo outros. Sempre eu tenho um tema. E eu fui fazer, mas é incrível. Ela fez âncoras, usou a técnica de âncoras. Colocou uma âncora para ser o lugar A, o lugar B e o lugar C. Só quem sabia, eu sabia os lugares que eu queria, mas as âncoras, ela não disse quem era quem, né? E aí ela pediu para eu me posicionar nas âncoras. Teve um lugar lá, uma âncora, só ela sabia quem era, que eu não consegui ficar. Me deu um mal-estar. Sabe? Foi assim que eu decidi o lugar que eu ia abrir meu consultório. Me deu um mal-estar tão grande, e aí eu saí imediatamente. Aí ela disse, qual o lugar das 3 possibilidades que você se sentiu melhor? Aí eu apontei. Ela disse, então, esse aqui... Aí ela disse o que era. Foi muito bom. Funciona mesmo constelação empresarial. É impressionante como o campo determina e você sente no corpo as sensações. Temos uma pergunta aqui. Exatamente. Essa técnica, nesse caso, você tinha os 3 lugares conhecidos para a Selma. O tetralema, ele, além disso, ele te dá mais as opções desconhecidas, né? Então, ela é uma técnica um pouco mais... ela desce alguns níveis, vamos falar assim, né? Então, e quando você está vivenciando um dilema, né, imagina que eu não sei se eu fico no Brasil, na pandemia, ou se eu vou para Portugal, sei lá, né? Muita gente querendo ir para Portugal. E é possível testar isso.
como é que você se sente saindo do seu país de origem e indo para outra cultura? Apesar de ser maravilhoso, da gente estar vivendo o que está vivendo aqui no Brasil, tal, como é que é isso para você? Então, existe uma forma corporal que o constelador, aí sim, então, ô Luciana, mas isso na constelação familiar a gente aprende também, sim, mas imagine você fazer isso dentro de uma empresa com um diretor de uma empresa. Um cara que normalmente está engravatado, ele não conhece de constelação. Você tem que conduzir o seu cliente de uma forma que ele tenha percepção visual, percepção emocional, para ele sentir o que aquilo está chegando nele, e percepção corporal, porque se você não marcar no corpo dele as sensações, ele vai passar desapercebido, porque o público empresarial é completamente diferente do público familiar. Nas empresas se tem a seguinte metáfora: na empresa me interessa você daqui para cima. O que você está sentindo no teu corpo não me interessa. Então é muito mais complexo você trabalhar com o público empresarial, porque são pessoas desprovidas de sensações, não desprovidas, mas que não têm permissão ou não se dão a permissão de demonstrarem isso, de sentirem isso. Então, eu diria que a tua professora foi muito feliz. Fone, abri. Temos uma pergunta aqui do Edilson, né? Tem uma pergunta aqui. Pronto, olha aí a pergunta. Como as constelações empresariais atuariam na escolha do nome de uma empresa, ou de uma marca, nome de um produto, etc. É Edilson, é isso? É Edilson. Edilson? Oi, Edilson, boa noite. Então, isso que você está falando é chamado no mundo de marketing e no mundo empresarial de naming, né? O processo de naming é um processo que não é nada simples, principalmente em se tratando de marca, né? Vou criar a minha marca. Marca é uma coisa, empresa é outra, tá? A empresa, no papel, ela pode ter um nome que, né, companhia, alguma coisa, né, e, no entanto, a maior marca, né, dela ser outra. Agora, há uma grande curiosidade dentro, por exemplo, das constelações empresariais, que hoje em dia está numa pequena mudança, que é, na primeira vez que eu fiz a minha formação, lá em 2010, o professor dizia o seguinte: imagine que você cria uma marca ou uma empresa que ela leva o seu nome. Se você trabalha sozinho e levar o seu nome, como eu, por exemplo, meu Instagram é a Luciana Piovan. A minha marca, hoje em dia, é o meu nome. No entanto, a Luciana trabalha sozinha, né? Agora, imagine você dentro de uma empresa em que o nome dessa empresa é o seu nome. E o que eu estou querendo dizer com isso? Empresa emprega muitas pessoas, mais de uma. Quando você já está no mais de um, começa a ter uma outra característica. Então, se você escolhe para a sua empresa, a sua marca vai ser o seu nome, e você vai ter pessoas trabalhando com você, imagina se um dia você não estiver mais disponível. Você ficou doente, ou você precisou se ausentar, foi para fora do país, morreu, enfim, né? Coisas da vida. Como é que fica a empresa que tem o seu nome? Não fica, né? A probabilidade dessa empresa precisar ter um change, que a gente fala, uma troca gigantesca interna com um critério muito grande e complexo a respeito do que foi você para essa empresa, então isso é um processo muito
que deve ser observado através das constelações. Então, lá no início das constelações empresariais, a regra que a Luciana conheceu é: nunca dê o seu nome para a sua empresa. Porque se você for trabalhar com outras pessoas, a sua marca vai ser simplesmente o seu nome. Ela vai poder até ofuscar o que realmente a tua empresa poderia efetivamente dar para a sociedade, que não só o seu nome, né? Então, tem toda uma questão a respeito disso. Hoje em dia, tem uma grande mudança sendo feita com isso, né? Porque, efetivamente, estamos criando muitas empresas com os nossos próprios nomes, né? Então, são empresas de vida curta, muitas vezes, né? Ou são empresas que só servem a mim, né? Então, a minha marca não vai servir para outra pessoa dar continuidade. Por isso que abriram-se muitos institutos, alguma coisa, então por trás tinham pessoas ali. Então, houve uma grande mudança nesse tempo aí de caminho, tá? E a mesma coisa com produto, tá? Os nomes de produtos também são testados. Antes de grandes produtos, né? Supondo que você é uma empresa que tem uma barbearia, que tem um salão de beleza e que quer ampliar para mais alguma coisa. Ou seja, você tem uma empresa que tem vários produtos que são até veiculados em locais físicos separados. Então, a gente trata a barbearia, o salão de beleza, o que mais você quiser colocar no mercado, como produto e não como empresa. Ok? Isso é bem importante a gente diferenciar. Obrigada, Iris. Temos aqui algumas... Carlos entrou. Luciana, nós estamos abrindo para perguntas, viu, Carlos? Você entrou agora, alguns dos colegas já fizeram perguntas. Luciana, eu tenho outra pergunta, né, que eu estudei, eu vi todas as suas lives, eu estudei para lhe perguntar. Tenho um cliente aqui em Natal que ele tem empresa, mas a empresa dele, já que você falou isso agora de marca de nome, eu vou perguntar isso que me veio agora. A empresa tem um nome, ele vende seguro para um segmento, seguro. E agora, eles estão entrando com mais um segmento de seguro. Mas o nome da empresa só contempla um segmento. Está entrando com outro produto. E aí, entendeu? Como é que fica isso? No caso é assim, deixa eu ver se eu esclareço mais um pouco. A empresa vende um produto específico para uma coisa, e agora ela está expandindo, está crescendo para outro produto. Só que o nome da empresa já está preso só no primeiro produto que eles começaram a comercializar, entende? E aí eu soube desse caso e fiquei pensando, como é que se tem alguma implicação sistêmica nisso, entendeu? E agora é um bom momento de colocar essa pergunta. Na verdade, se o nome da empresa, vou dar um exemplo aqui, né? Seguradora Silva. E ele vendia seguro para casa. Agora ele vai deixar de fazer o seguro, não só mais o seguro de casa, ou seguro de carro, ou qualquer seguro, e ele vai, sei lá, vai virar um banco digital, porque ele ganhou muito dinheiro na vida. Ou seja, ele vai oferecer um outro produto vinculado dentro dessa empresa. Tem problema? Na verdade, não. Se esse produto, ele provém de um bom dinheiro, de um bom caminho, vamos falar um bom dinheiro, relembrando que a gente falou lá no início da live, como que se ganha dinheiro para essa empresa, a que ela serve à sociedade.
Então, ela ganha dinheiro licitamente e eu vou fazer um bom uso desse dinheiro, vou lançar um outro produto no mercado, né? Vou seguir, vou expandir, como você disse. Na verdade, o nome da empresa, e é bastante importante que a gente diga, né? O nome da empresa é aquele que está lá na abertura da empresa. Se é o nome da empresa, Seguradora Silva Limitada, né? Se for isso, ou se o nome de dentro da empresa, dentro do CNPJ, tem outro nome. Exemplo, é marido e mulher, o marido não pode ter a empresa no nome dele, no papel, quem é o nome é a esposa. Então, a empresa está vinculada à esposa, continua sendo a mesma seguradora. A marca é seguradora, o nome fantasia, ou a marca é Seguradora Silva, né? Então, o exemplo aí é só a gente colocar no campo que a gente vai perceber, tá? Mas não existe uma regra em si. O que a gente precisa entender é que a quem aquele novo produto vai servir e de onde está vindo a sustentação dessa empresa, né? A gente sabe que o ramo do seguro é um ramo muito amplo, muito amplo. Então, a gente também não pode querer, dentro de uma empresa, por exemplo, organizacional, querer representar todos os detalhes. Imagina, assim, que eu tenho um departamento que precisa ser constelado, que tem 20 pessoas, ou eu tenho uma empresa que precisa ser constelada e ela tem, sei lá, 7 donos. Vou botar um para cada um. Vai ser uma complexidade tão grande a constelação que o constelador não vai dar conta daquilo tudo. Você coloca um representante para cada dono, o representante do cliente, o representante do fornecedor, o representante, sabe? Isso começa a tomar uma robustez tão grande que o sistema é complexo. É muito complexo, exatamente porque nós falamos da diferença entre as leis que existem, entre uma hierarquia familiar que é assim, onde o mais velho é um, enquanto na empresarial é assim. É completamente diferente. Perdão, eu falei exatamente o contrário. Estou me vendo aqui né? Estou me vendo. Enquanto na familiar somos muitos lá para trás e nós somos aqui os primeiros, na empresarial é o contrário. O primeiro, o grandão, está aqui em cima. Então isso gira de forma determinadamente diferente, né? Então, o quanto que eu olho para o que a empresa precisa realmente ser e oferecer antes de olhar para onde eu quero colocar o meu dinheiro, o meu lucro, né? A gente está tendo exemplos lindos aqui em Santa Catarina, né? Vocês devem ter lido a respeito dos nomes de homens e mulheres mais ricas do nosso país, né? Que saiu aí na revista Forbes e tal. Tá tudo dentro de uma mesma empresa, né? Então, que é os nossos queridos aqui de Jaraguá, né? Então, é de uma seriedade a forma com que eles trabalham e com que essa empresa está estruturada, que hoje se vê a amplitude que ela se tornou, não só aqui no Brasil, mas fora dele. Então, ok, Luciana. Nós temos aqui uma pergunta. Não consegui, não. Acho que não é pergunta, não. Peraí. É a pergunta de Carlos. Você pode colocar possibilidade, não, levando... Tem uma pergunta aqui, você pode colocar, pronto. Pronto, é isso, vamos lá. Não consegui entrar antes, ele falou... Existe a possibilidade de não levarmos emaranhamento do sistema em uma empresa familiar, de uma empresa familiar? É possível separar empresa e família nesse caso? Carlos, eu seria muito... Como é que poderia dizer? É possível não levarmos? Sim, é possível. Emaranhamentos da família para dentro da empresa? Sim, é possível, claro, claro que sim. Desde que todos ocupem os seus devidos lugares. Vamos pensar de uma forma. Outro exemplo que eu vivi.
2 irmãos, eram sócios, o mais velho vem constelar. Luciana, eu gostaria de olhar, nós temos posto de gasolina, 3 ou 4 postos de gasolina. No entanto, tem um lá que não dá muito certo, tem outro que vai, eu gostaria de olhar. Mas me explica então um pouquinho como está essa divisão. Ele diz, eu cuido das lojas de conveniência, faço toda a contabilidade dessa loja, faço, né, a operação da loja, e meu irmão cuida de todo o resto. Quando ele fala essa palavra, todo o resto, você já percebe que há algo por trás. E o irmão ele é mais novo, ele é caçula, né? Eu já aqui não me lembro se existem mais irmãos, mas enfim, ele era o mais novo. No entanto, ele tinha competência técnica e uma formação maior do que o irmão mais velho. Então, todo o resto que ele estava falando é que o irmão mais novo cuidava de todo o posto de gasolina, de todos os postos de gasolina, e ele cuidava das lojas. Então, você se pergunta, a loja de conveniência, o posto, se não tem loja, ele sobrevive? Sobrevive. A loja de conveniência, não. Então, você já sabe que existe um emaranhamento aí. De você, dele que era o mais velho, não aceitar que o irmão mais novo, né, tivesse um cargo de maior importância e relevância dentro da empresa. Então, se você olhar para isso, quando você diz para essa pessoa, olha, apesar de, dentro da empresa, do sistema empresarial, não é assim que funciona. É necessário que você olhe para esse irmão mais novo com um olhar de quem está olhando de baixo para cima e diga, eu espero que você, aí do seu cargo, faça um bom caminho para a nossa empresa e eu, aqui do meu, vou fazer o meu papel. Claro que ele não admitiu no primeiro momento fazer isso, né? E era uma questão muito pesada para ele. Ele se colocava muito acima do irmão mais novo. E verificando dentro da constelação, nós fomos perceber que por trás daquele irmão, e aí de novo, a gente está falando, falei para vocês o exemplo anterior, né? Por que eu não me dou bem com o meu chefe? Quem está por trás desse chefe? Então você tira a cortininha. No caso desta pessoa, quem estava por trás do irmão, que ele olhava para cima e via o irmão num cargo maior, era obviamente o pai, né? E ele, dentro da constelação, então a gente pediu, né, se ele pudesse fazer uma honra ao pai, né, que trouxe todo o primeiro posto de gasolina, havia sido o pai dele que tinha feito, que tinha construído. Mas ele não admitia honrar o pai, porque o pai havia deixado a família muito cedo. E todo aquele posto de gasolina era ele, como mais velho, que teve que cuidar. E não deu conta naquela época. E o irmão mais novo assume, né? Então, tá aí. É possível a gente não levar o emaranhamento do sistema familiar? Sim, desde que você cure o sistema familiar. Desde que você tenha um bom lugar, você saiba que você é o mais velho, teu irmão do meio é o do meio, o mais novo é o mais novo. Dentro da família é esta a hierarquia. Dentro da empresa, a hierarquia pode ser essa, como pode ser outra, e o seu filho chegar e ele ocupar o seu lugar e você precisa sair. Então, é possível separar a empresa da família? Aí a resposta eu digo, assim, das experiências que eu tive até hoje, não. Ainda não. Espero que tenha respondido, Carlos. Luciana, enquanto o Carlos se coloca aí, se tem mais alguma dúvida, pelo que a gente está aprendendo aqui com você,
Primeiro irmão, segundo irmão, terceiro irmão, na família, a gente obedece a ordem de nascimento, né, de entrada no sistema, ok. E na empresa, pode ser que esses 3 irmãos não tenham competência para tal coisa e se contrate uma pessoa de fora. E aí, essa pessoa de fora, para a empresarial, passa a ser mais importante do que os próprios 3 irmãos, é assim? Porque essa pessoa foi contratada para atuar naquele setor. Uma vez que os 3 irmãos, vamos supor, não têm competência, então se contrata uma pessoa de fora. E para a empresa, aquela pessoa deve ser honrada e respeitada, né? Olhada com honra, olhada com respeito, porque ele, para a empresa, é bastante importante. Não é assim? Não é assim? Exato. E só que a recíproca é verdadeira, né? Eu que estou chegando agora na empresa, então, vamos imaginar, eu tenho uma competência, eu fui contratada de fora porque eu tenho 22 anos de mercado de TI, fui chamado para trabalhar na empresa da Selma, que a Selma é a fundadora, e que os filhos da Selma não puderam cuidar da empresa porque ou não há interesse, ou não tem competência técnica, enfim, eles estão vivendo as suas vidas. Eu que estou chegando dentro de uma empresa familiar, né? Eu preciso respeitar quem estava antes ali. E eles precisam me respeitar quanto à hierarquia, neste caso, né? No entanto, se eu também chegar dentro da empresa com uma certa arrogância e chegar no primeiro dia e disser, olha, por favor, vocês 3, eu quero um relatório na minha mesa na segunda-feira com todos os detalhes que ocorreram para que essa empresa não tivesse sucesso. Depende muito do linguajar que eu uso com respeito a isso tudo que aconteceu. Pode ser que até o relatório chegue na minha mesa na segunda-feira, mas eu tenho certeza que as informações que vão estar lá dentro não vão ser uma verdade. Totalmente verdadeira. Então, quando a gente está chegando dentro de uma empresa, muito vale para líderes, né? Ou mesmo que você não esteja chegando para liderar, mas você esteja chegando para compor uma equipe, mesmo você tendo uma capacidade técnica superior, cuide para que você respeite, o que tem mais tempo de empresa. Ele não precisa ser mais velho do que você, mas ele tem mais tempo de casa. 2, respeite os mais velhos, né? Às vezes a pessoa que está lá, sentada do teu lado, com o mesmo cargo que você tem, com o mesmo salário, o mesmo tudo, tem muito mais tempo de idade e tempo de empresa do que você. Apesar de você estar chegando agora com tecnologia nova, sabendo outras coisas, sabendo coisas novas, né? A palavra respeito cabe nas 2 vertentes da hierarquia empresarial, tanto na horizontal quanto na vertical. Luciana, nós já estamos com mais de hora de trabalho. Pelo que aconteceu no início, né, que deu todos os problemas no Instagram possíveis. E aí a gente veio para o YouTube, bom. E aí eu quero deixar você agora bem à vontade. Acho que aqui as pessoas que estão aqui não têm mais perguntas, não escreveram mais nada, já foram respondidas todas. Eu também já fiz as perguntas que eu queria te fazer. E aí você fica bem à vontade para finalizar esse trabalho. E a gente agradece demais a sua participação, o seu empenho, né? E por você a gente veio para o YouTube e a gente conseguiu fazer esse trabalho e eu estou bastante satisfeita, atingiu todas as minhas expectativas. E a gente vai gravar e vamos colocar, ver se a gente consegue gravar e fazer um bom trabalho e colocar lá no feed para as pessoas que quiserem assistir, que não puderam vir, participar e aprender mais um pouquinho sobre esse novo aspecto das constelações, que é as constelações empresariais. Então, eu deixo com você agora, para você fazer o seu fechamento, e com muita gratidão, a gente pode se despedir depois de você. Diga aí, querida. Selma, primeiramente, obrigada, né? Eu acho que falar das constelações empresariais, para mim, eu vivi minha vida profissional inteira dentro de grandes organizações, né? Então, poder olhar para essas empresas, para a minha vida profissional, de forma a usar a sistêmica, a análise transacional
e isso, para mim, me dá muito prazer, né? Então, eu fico muito satisfeita da gente ter conseguido aí, nesses tantos, esses tantos enroscos que aconteceram aqui, mas é isso, acho que a gente fica disponível, né? Que a gente não sabe o que o campo nos oferece, a gente se coloca a serviço também dessa forma. Então, eu agradeço a todos vocês, todos os alunos aí da Selma, né, todos vocês que estiveram aqui fazendo pergunta, e eu fico realmente à disposição de vocês, estou lá no grupo da Selma, e a hora que quiserem e tiverem dúvidas, a gente está aqui e a gente cresce junto. Pessoal, deixa para a gente deixar gravado aqui, se você tem formação em constelação empresarial, se você dá aula, dá módulos, curso, se você já tem uma formação pronta, se já trabalha com isso. Sim, eu dou formação em 4 locais aqui no Sul, né? Então, a formação organizacional, como a gente falou antes, ela faz parte de uma grande formação. Então, aqui em Porto Alegre existem 2 lugares em que eu dou a cadeira das constelações empresariais, que é das colegas Cris Panis e Liane Pinto, que também são mestras das novas constelações. Eu dou aula na faculdade de Pelotas também. E agora eu estou abrindo uma cadeira que ela vai ser online, né? Então, agora a gente está fazendo uma formatação para que tudo isso que a gente faz presencial, a gente fez o primeiro módulo online alguns meses atrás, foi uma experiência, assim, magnífica, porque imagina, o módulo, são 3 dias inteiros e depois mais 3 dias inteiros, então você trazer isso para o online e mostrar as técnicas, de como se ensina as técnicas de forma a que o exercício seja possível de ser feito. Então, foi uma primeira grande experiência. Então, agora a gente está começando a traduzir, e sim, a gente vai ter essa formação online. Eu espero em breve conseguir colocar esse produto aí também, nascer junto. E claro, né, as constelações empresariais, a gente executa as constelações empresariais da forma online, em grupo ou individual. Certo, ok. Então, as constelações empresariais também são realizadas em grupo e individual, né? Então, da mesma forma da família. Ok, Luciana. Então, agora eu quero que você está pronta para fazer seu fechamento e a gente agradece. Congelou aqui a imagem. Não, para mim está tudo bem, eu agradeço a todos vocês. Então, essa live vai ficar aqui no YouTube, depois eu vou baixar ela, passar para a Selma, e a gente vai publicar lá no Instagram da Selma Rodrigues RN, no meu Instagram, Luciana Piovan, sigam a gente lá, e eu fico à disposição de vocês nessa caminhada. Um abraço a todos vocês aí, foi um prazer enorme aqui do Sul poder contribuir com vocês. Ok, Luciana, muito obrigada. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, querida. Muito obrigada pela sua gentileza de estar aqui. Boa noite. Sua gentileza de estar aqui esse tempo todo conosco, ensinando, com a sua simpatia. Muito obrigada. Boa noite, querida. Boa noite, querida. Boa noite, obrigada.